A oração de Paulo interpretada por Neville Goddard. Há cerca de 15 ou talvez 20 anos, ouvi o arcebispo de Canterbury discursar na Trinity Church, em Nova York, que está no topo de Wall Street. Ou seja, eu ouvi e o vi na TV, não comparecia ao serviço. E ele tomou como tema aquela grande bênção de Paulo, tirada do último versículo do capítulo 13 de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão e participação no Espírito Santo estejam sobre vocês todos. E ele tratou isso lindamente. Ele é um homem culto e educado, mas tratou a questão nesse nível e todos adoraram. Foi perfeitamente maravilhoso. Se eles conhecessem a bênção. De vez em quando vou jantar na casa de outras pessoas, se elas têm o costume de dar graças antes do jantar, às vezes me pedem para dar graças. Bem, invariavelmente usarei esta bênção. Eu não explico isso. Se eu explicasse isso a eles, eles ficariam mortificados. Pois aqui, esta bênção mais elaborada de Paulo é a descrição de uma experiência que foi o fato central da vida de Paulo. Este é o centro da obra, pois ele foi perseguido pelo grande amante. Apesar da sua resistência, apesar das suas evasivas, ele foi encontrado. E então foi isso que ele disse em sua bênção, e ele deseja que todas as pessoas no mundo tenham essa experiência. Pois este é o método de regeneração de Deus. Não está explicado, mas este é o método de regeneração de Deus. Deixe-me citar novamente: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e participação no Espírito Santo estejam com todos vocês. Agora, vamos entrar na história e descobrir o que ele quer dizer com isso. Maria se pergunta: como isso é possível, visto que não conheço homem algum? E o anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui ele nos conta a teoria da concepção sobrenatural, como ela é feita. Ele iguala o poder do Altíssimo ao Espírito Santo e, na sua bênção, agora, ele deseja que tenhamos esta experiência e a experiência de Maria. Assim, a função do Espírito Santo é que os filhos de Deus, pela união com seu Pai, possam, por sua graça, tornar-se seu próprio Pai. É isso que ele está pedindo para todos no mundo. Se você realmente transcender este nível e entrar no que é chamado de Reino dos Céus, ou Nova Era, você o fará com o corpo que usa aqui, e só poderá fazê-lo por meio de uma transformação completa e de uma transformação radical, que é realizada através da união com o Pai. E ele nos diz: o Pai é todo amor. E amor de Deus, ou esse é o Pai. Ele enfatiza o Espírito Santo como o ofício pelo qual esta união se realiza, como nos conta a história de Maria, em que o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Agora, o poder do Altíssimo se chama Cristo Jesus, pois nos é dito: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem me tocou? Pois percebo que essa força, esse poder criativo, saiu de mim, porque alguém o tocou. Aqui está um verdadeiro ato criativo. Neste nível, isso ofende as pessoas, mas no nível mais elevado é o evento mais radiante, glorioso e estático que vocês podem imaginar, pois estão sendo elevados a um nível totalmente diferente. Neste nível, pareceria imoral, incesto, e aqui, a história está nos contando, se a conhecermos como deveríamos conhecê-la, que aquele que saiu de sua mãe, como é contado na história, era ela. Marido. Ele era seu próprio pai. Eu e meu pai somos um. Pois, ele não disse: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez? Então, aqui, quem é Maria? Não somos Maria? Não somos nós a emanação de Deus, de quem Deus escondeu o seu rosto apenas por um momento, por um breve período? Como nos é dito no capítulo 54 do livro de Isaías: cantai, ó estéreis, e aquelas que não deste à luz. Comece a cantar. Você não esteve em trabalho de parto, pois seu Criador é seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome.
Então, aqui estamos nós, os estéreis. Nós não trouxemos a promessa. A promessa era um filho. Essa foi a promessa feita a Abraão, o começo de tudo. E o homem espera e espera e espera, e desiste em desespero, porque não deu à luz o filho. Agora ele nos diz que chegou a hora, e quando chegou, então existe um método definido, pelo qual ela aparece no mundo, e o grande amante encontra você, e apesar de suas evasivas e sua resistência, você agora somos um com ele. A união entre o pai e o filho, pois ele fará do filho um consigo mesmo. E esta união é um abraço de amor, por isso ele incorpora os três estados. E o amor de Deus, ele coloca isso na bênção. E o amor te abraça. Ou seja, pelo ofício do Espírito Santo, que te impregna, pois você se funde com o Pai, e se torna um só corpo com Ele. Essa fusão é unidade. Você o veste exatamente como faria com uma roupa. Como lhe é dito nas Escrituras. Todos os que são batizados em Cristo se revestem de Cristo. Assim, o primeiro acontecimento registrado no Evangelho, depois do prelúdio da missão de João, é o do batismo. Este é o batismo. Assim, somos informados quando João chega ao final de sua gravura. Aquele sobre quem vocês virem o Espírito descer e permanecer, ele os batizará com o Espírito Santo. Aqui está um segredo. Ele diz que é um mistério. Ele te batizará com o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Portanto, ele é quem te engravida. Ele te impregna com um abraço depois que você responde corretamente, que é, o amor é a melhor coisa do mundo. Então, ele incorpora na bênção e o amor de Deus. Ele começa primeiro com o Filho, depois vem a Deus, o Pai, e chama isso de amor, e depois vem ao Espírito Santo, e chama isso agora de participar do Espírito Santo. E ele chama isso de irmandade, união. Então, aqui, se eu te desejasse isso, eu não poderia te desejar nada maior no mundo, pois se esse desejo fosse concedido esta noite, eu poderia então profetizar se você permaneceria neste mundo ou partiria deste mundo, ainda assim será. 30 anos a partir daquele momento em que o desejo é atendido, quando você é abraçado e a união com o Pai, e 30 anos depois você realmente trará o sinal do seu nascimento do alto, e em apenas alguns meses depois disso vocês vão trazer à tona a consciência de serem Deus, o Pai. Então, 30 anos se passam desde que o desejo é atendido, e assim o grande amante está nos procurando e nos chamando, um por um, apesar de nossas resistências e de nossas evasões. Ele disse: Eu escondi meu rosto de você por um breve período, mas agora lhe darei meu amor eterno e nunca mais o tirarei de você. Então, cante, ó estéreis. Comece a cantar, você que não suportou, que não sofreu dores de parto. Então, aqui, esta bênção maravilhosa que as pessoas, considerando-a neste nível, não têm noção da profundidade dela, o que Paulo está realmente desejando para todos no mundo, pois ele termina a bênção com todos vocês, não apenas alguns. Que todos tenham essa experiência. Ele está descrevendo uma experiência que foi realmente fundamental. Foi básico em sua vida. Isso mudou todo o seu mundo. Ele nunca conheceu o Antigo Testamento até que esta experiência aconteceu, e então, na plenitude dos tempos, ela irrompeu, e então ele entendeu o que aconteceu com ele 30 anos antes. Eu sei, quando isso aconteceu comigo, eu apenas anotei. Eu não entendi a experiência. E o verdadeiro conhecimento não é meramente experiência, mas a compreensão da experiência. Eu ponderei e falei sobre isso. Eu contei a outros sobre isso. Eles desprezaram a ideia. Esse foi um sonho muito, muito vívido, Neville. Tudo bem, e para eles um sonho vívido. Eu ainda mantive isso vivo em minha mente e ponderei sobre isso, e vivi com isso, e 30 anos depois, exatamente um mês, ele explodiu. E aquele abraço que aconteceu 30 anos antes, que foi uma impregnação do meu pai, se desdobrou dentro de mim e eu descobri, sou meu próprio pai. Eu sou o pai. Ele se entregou a mim.
Esse é o propósito de Deus, de entregar-se ao homem diretamente, sem intermediário e apenas diretamente. Então, estes três mencionados nesta bênção são um. Não é disto que as igrejas falam, e sobre três pessoas, este é simplesmente um. Estes são três ofícios, um é o ato criativo, o outro é Deus Pai, amor infinito em origem impensável, você não pode conceber a origem dele, e então aqui está o Filho, aquele que realmente é gerado e que descobre ele mesmo para ser seu próprio Pai. Então, você fala desses mistérios nas Escrituras. Como pode um homem ser seu próprio pai? Como ele pode ser o pai de seu pai? Todas essas perguntas são feitas nas Escrituras, e se esta bênção for aceita e realizada por alguém aqui esta noite, posso profetizar para você, se você permanecer neste mundo por 30 anos ou se você partir deste mundo, serão 30 anos entre a aceitação disso e a realização disso quando você é abraçado e então a expressão disso. E então você saberá que é Deus Pai. Então, no final, não há nada além de Deus Pai e nada além de Deus. Então, aqui, esta declaração simples e maravilhosa de todas as suas bênçãos, e eu diria, cada carta dele sempre tem alguma bênção e começa com ela, ou ele termina com ela, ou talvez começo e fim. Mas este é o mais elaborado de todos. Então, no meu caso, sempre direi, mas nunca explico. Se for chamado para dar uma bênção na graça, sempre usarei isso, e eles dirão: isso não é maravilhoso, e isso é Escritura e, portanto, isso é bom. E todos dizem, amém, e começamos a comer, sem saber o que lhes peço. Mas esta história das Escrituras, se realmente compreendida, abalaria toda a estrutura daqueles que se consideram tão corretos e tão corretos, porque a coisa toda é um grande ato sexual, mas num nível completamente diferente, e um nível completamente diferente. Há alguns anos, saiu do Prelo um livro contando histórias internas de pessoas proeminentes da Europa na virada do século, na época de Vitória. Bem, ela teve um filho e tanto, ele era um garoto e tanto que se movimentava. E então houve rumores de que ele estava morando com a duquesa de, e não vou mencionar o nome dela, mas está no livro. Você sempre pode encontrá-lo no livro. E ele estava vivendo abertamente. Todos sabiam que ele morava com a duquesa, mas o duque nada podia fazer a respeito porque, afinal, ele era o príncipe. E uma senhora intrometida foi até a senhora Patrick Campbell, que era muito proeminente naquela época, ela era uma atriz, aceita em todos os círculos, e disse-lhe que tinha ouvido falar que nosso príncipe está morando com a duquesa. Isso não é uma coisa horrível? Ela estava culpando a duquesa. E a senhora Campbell disse, e não me importa o que eles façam, desde que não façam isso na rua e assustem os cavalos. Agora, ela entenderia esta bênção, a senhora Campbell entenderia. Outros seriam simplesmente como aquele que fofocou e contou a ela, eles ficaram tão perturbados com o fato de aquele homem viver abertamente com a duquesa. Então, quando conhecemos o lado interno da história da Bíblia, vemos tudo como um grande ato criativo, que o pai realmente tem união com seus filhos, que os filhos podem ser o pai. E eles são chamados um por um para tal união. Eu os chamarei um por um, ó filhos de Israel. E um por um são chamados, e são abraçados depois de terem efetivamente cumprido o seu lugar, respondendo corretamente. Qual é a maior coisa do mundo? Você está na presença da melhor coisa do mundo, ou você está na presença de Deus, e Deus é amor infinito. E o amor infinito lhe faz a pergunta. Bem, você não consegue pensar em nada além de amor em sua presença. Você responde, amor. Então ele abraça você, e isso é êxtase, e puro êxtase. Então, quando você é enviado de volta ao mundo, você conta apenas o que aconteceu com você, mas não entende o que aconteceu com você. Você é tão inocente quanto a virgem e pode dizer com ela: não sei, eu não conheço nenhum homem. Como poderia eu ser abraçado pelo amor infinito, mas como posso ter um filho, visto que não conheço homem algum? E então chega aquele momento do parto quando de repente você dá à luz a criança, e você fica tão surpreso quanto qualquer um poderia ficar, porque você não sabia o tempo todo nesses 30 anos que estava grávida.
E assim, é dito que ele começou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos de idade. Já se passaram 30 anos desde o momento da gravidez, e não 30 anos fisicamente, porque não foi quando você começou. Você começou naquele momento em que foi fecundado por Deus Pai. E 30 anos depois você dá à luz o filho, que é o seu eu, mas o filho vai provar num futuro não distante que ele é o pai, pois 5 meses depois, no meu caso, 139 dias depois, você descobre você. Somos Deus Pai, porque seu filho está diante de você e o chama de pai. E você sabe, sem qualquer incerteza, que ele é seu filho, e também sabe que ele sabe que você é o pai dele. Então, tudo está perfeitamente contado nas Escrituras, mas está tudo esboçado. Está tudo prefigurado. Não é explicada em detalhes, assim como a bênção de Paulo não é explicada em detalhes. Dizer que está é a sua descrição de uma experiência é realmente ir um pouco longe, porque é realmente descrita. Aqui nos é pedido. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e participação no Espírito Santo estejam com todos vocês. Ora, essa é uma experiência de Paulo. Mas não posso realmente chamar isso de descrição do método pelo qual ele realmente gerou a criança. Ele diz em sua carta aos Gálatas: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, então não consultei carne e sangue. Então, o Filho se apresentou. Ele não nos diz que demorou 30 anos, mas Lucas nos diz que ele tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. E aqui descobrimos que tudo isso se baseia no batismo, e esse é o batismo do Espírito Santo. Pois vem depois de mim alguém que vos batizará com o Espírito Santo. Ninguém lhe diz o que é esse batismo, e eles pensam que é simplesmente ir à igreja quando a criança ainda é criança e colocar água nela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma sombra. Não transmite nada sobre o mistério profundo. E, ainda assim, milhões de nós, fui batizado quando tinha apenas 3 ou 4 semanas de idade. Minha mãe insistiu que meu filho, quando tinha 2 anos, deveria ser batizado ou não iria para o céu, e ela interpretou isso literalmente neste nível. Eu disse: mãe, se lhe agradar, vou levá-lo à igreja no próximo domingo e vamos batizá-lo. Então, nós fizemos. Ele tinha 2 anos. Isso agradou a minha mãe, porque ela disse que ele não poderia ir para o céu, caso morresse agora, e o que vai acontecer com ele? Ele não pode ir para o céu a menos que seja batizado. Ela não sabia o que significava o batismo. O batismo é a união com o Pai. Isso é o batismo. Até que alguém seja realmente abraçado pelo Pai e realmente tenha união com o Pai, ele não terá o selo do Pai impresso nele, então ele não poderá produzir a imagem do Pai. Então, aqui, ele mesmo gera esse Pai. Não é uma semelhança, ele surge como o Pai. E o tempo prova que ele é o Pai. Então, aqui, quando você lê qualquer porção das Escrituras, saiba que você está realmente olhando para um mistério. Paulo usa a palavra mistério 20 vezes. Ele diz que é um mistério. A coisa toda é um mistério, mas ele não explica. Estou tentando o meu melhor para explicar a você, não com base em nenhuma teoria, mas com base na minha própria experiência, pois se eu quiser falar com autoridade, devo falar por experiência própria. Eles dizem. Ele não fala como os escribas e fariseus, mas fala como alguém que tem autoridade, porque ele está falando a partir de sua própria experiência pessoal. Agora você tem uma experiência, você não entende muito bem. Espere a plenitude do tempo para que essa experiência floresça e então você falará com autoridade. Eu não tinha conhecimento, nem noção do que aquela união significava. Eu sentia união. Fui abraçado, ou nos tornamos um e amor infinito. Então, na verdade eu vesti, como se fosse uma roupa, o ser que me abraçou, e o ser que me abraçou foi o amor. Mas eu não entendi isso até 30 anos, quando ele rompeu dentro de mim, e então tudo o que ele me abraçou e continha dentro de si mesmo,
pois a história é a sua história, e quando ele me abraçou, ele simplesmente transferiu para mim sua história que eu se desdobraria dentro do meu próprio ser e se tornaria como ele é. Então, o nascimento tinha que ser igual ao dele. A ressurreição tinha que ser igual à dele. A descoberta de David tinha que ser igual à dele. A ascensão ao céu como a serpente ardente tinha que ser igual à dele. A descida da pomba foi igual à dele, porque ele me impressionou consigo mesmo. E isso foi se entregar a mim. Pois, todas as coisas produzem conforme a sua espécie, de modo que o fim é sempre como a origem. E aqui estava a origem, e então o fim tinha que ser igual à origem. Pois esta é uma lei básica estabelecida no princípio, que todas as coisas produzem conforme a sua espécie. Então, se ele me impressiona com ele mesmo e eu me fungo com ele, quando eu o trago, tem que ser exatamente o que ele é. Portanto, digo a qualquer um, e não posso pedir nada maior para você do que o que está contido nesta bênção. Você encontrará no versículo 14 do capítulo 13 de 2 Coríntios, a graça do Senhor Jesus Cristo, e graça significa o dom e imerecido, e o dom do próprio Deus, essa é a graça, porque a graça vem através de Jesus Cristo, e do amor de Deus, ele traz isso porque está lhe dizendo exatamente como isso vai acontecer, você estará na presença do amor e usará suas palavras do capítulo 13 de Coríntios, pois estas são suas palavras, e quando solicitado a nomear a maior coisa do mundo, Paulo responde, amor, então ele traz, e o amor de Deus. João nos diz, e Deus é amor. Então ele traz o ofício do Espírito Santo, que é o que engravida, mas é tudo um, os três são um. Você está na presença de um ser, e então você é abraçado, mas todas estas coisas estão presentes, o dom está aí, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor está abraçando você, então o amor de Deus está presente, e então a impregnação real está presente, que é o Espírito Santo, pois o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, portanto, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Bem, quando o Filho surge nesta forma, o Filho então floresce no Pai, e ele é Deus, o Pai. Então, esta é a história daquela bênção simples e maravilhosa que você pode ler em questão de segundos, e eu pediria que você a guardasse na memória, e se você for convidado a dar graças, apenas diga. Leva apenas 10 segundos para dizer isso. E então todos eles se juntarão a você e dirão, Amém, e você não precisa explicar isso a eles, porque eles ficariam chocados como qualquer outra pessoa fica chocada ao ouvir a reação da senhora Patrick Campbell à duquesa. Então, aqui pegamos esse mesmo tema e o colocamos agora neste nível. Fui abraçado e então criei a natureza daquele que me abraçou. Então, agora, você entra em um clima de empatia com alguém que deseja ajudar. Entre no clima. Não seria maravilhoso se ela, ele ou eles fossem isso, aquilo ou aquilo? E traga-os diante dos olhos de sua mente, e você normalmente não os abraçaria naturalmente por causa de sua boa sorte? Você não os parabenizaria? Mas, pessoalmente, sou dado a abraçar as pessoas, por isso não é difícil para mim abraçar ninguém. Eu os abraço porque tenho vontade. Eu só quero fazer isso. Então, eu abraço, e então sinto a emoção de que eles me contaram sua boa sorte, e a primeira reação é abraçá-los porque eles acabaram de lhe contar algo maravilhoso sobre eles. Bem, pegue a mesma técnica e traga-as à sua mente, coloque-se, primeiro, em um clima de empatia, não de simpatia e empatia. Você está se regozijando com eles. E então, como eles lhe dizem, e em sua mente, você ouve isso, então os abraça e sente a emoção que é sua porque eles alcançaram seu objetivo neste mundo. Posso fazer isso com homens ou mulheres igualmente. Na verdade, quando abraço os homens publicamente, e meu pai, sempre o beijei. Eu não me importei e eu não entraria atrás da porta para beijá-lo. Se eu fosse à loja a qualquer hora do dia, e aqui estou, um homem com meus filhos, e abraçaria meu pai e o beijaria. Sempre para mim isso foi a coisa mais natural do mundo, e ele esperava por isso. Se eu o conhecesse na Quinta Avenida, sempre beijava meu pai. Não foi estranho.
Não foi algo que, e bem, você teve alguma restrição sobre isso. Eu sempre fiz isso. E, aqui, encontro meus amigos na Quinta Avenida, na Broadway, em qualquer lugar, e os abraço. Outro dia fui visitar um amigo no Oriente. Ele esteve ausente por várias semanas. E aqui estava Charley esperando por mim, e cerca de 12 outras pessoas vieram tomar coquetéis para se despedir dele. Quando cheguei à porta, ele esperava e eu queria, e eu o abracei e o beijei. Ele é um homem alguns anos mais velho que eu. E um homem descendo, e eu nunca o tinha visto antes, e disse: "O que está acontecendo aqui?" Ele achou que era uma coisa estranha de se fazer. Não para mim, e não é estranho, porque eu amo as pessoas. E homem ou mulher, para mim é tudo igual. Então, no meu caso, posso praticar isso facilmente porque é natural para mim ter empatia por alguém e sentir emoção porque essa pessoa realmente tem o que deseja neste mundo. E quando me sinto trabalhando até esse ponto, é como se fosse um verdadeiro ato criativo, ou não seria maravilhoso? E então, naquele momento, eu os abraço e sinto a emoção por eles, e não por mim, é por eles. Mas naquele exato momento, transmiti a eles tudo o que estou sentindo. Eles têm que trazer isso à tona. Eles trarão ao seu mundo o que eu estava sentindo quando os abracei, assim como eu trouxe à tona o que meu pai sentiu quando me abraçou. Então, ele me abraçou e fui levado além de qualquer conceito no mundo que diga respeito ao êxtase. Você não pode conceber o êxtase. E foi isso que ele sentiu por mim. Ele estava realmente dentro de si mesmo, e tudo o que ele tinha, ele me deu. Era seu propósito, então, dar-me a si mesmo e o método pelo qual eu desenvolveria esse ser que ele me deu, e era um método definido. Primeiro, ele me despertaria dentro do meu túmulo, de meu próprio crânio, e então eu sairia, e os símbolos que ele predisse nas escrituras me cercariam. E, então, eu daria um passo adiante e descobriria a minha paternidade e que eu sou o pai. Não olhando para um pai, eu sou o pai. Eu sou ele. Então vem mais um, e tudo isso se desenrola porque estavam todos contidos nele. E quando ele me abraçou, ele me deu o método pelo qual elas se desenvolveriam dentro de mim. Então, aqui, esta noite, esta simples bênção, e não posso pedir nada maior para você. Se eu pedisse esta noite que você fosse, e bem, você escolhe, não seria nada comparado a isso. Se você quisesse ser um bilionário, tudo bem, então é um bilionário, e talvez você deixe isso amanhã para outra pessoa gastar. E talvez você queira ser famoso neste mundo e ter todos os jornais falando sobre você e suas fotos, e então desaparecer amanhã. Bem, isso não pode desaparecer. Isto é para sempre. Então, eu poderia pedir algo maior para alguém do que esta bênção, e citá-la com sinceridade, significando para eles? Mas ele incluiu todas as pessoas do mundo, com todos vocês, disse ele, ao encerrar a bênção. Mas esta noite você pode colocá-lo da maneira mais prática e usá-lo com amor para todos que encontrar. Apaixone-se por qualquer pessoa que você conhecer e apenas se apaixone por essa pessoa e então você não precisará conhecê-la socialmente ou sair com ela. Apenas ame-os, porque por trás da máscara está o seu irmão. Por trás de cada máscara está o seu irmão que está na eternidade, e você fará isso por ele. E, então, você o abraça aqui. E, então, um dia nosso Pai o abraçará e ele se tornará o Pai. Ele não pode se voluntariar para isso. Ele está fugindo disso. Todo o vasto mundo está fugindo disso, mas o grande amante os encontrará, um após o outro. E quando ele os encontra, apesar dos seus protestos, ele os abraça. E então, no intervalo de tempo, essa gravidez dura 30 anos, eles darão à luz o filho, e então esse filho só lhe revelará quem ele é, e ele terá a confirmação disso 139 dias depois. Ele é o Pai. E, então, quando você lê, que aquele sobre quem vocês virem o Espírito descer e permanecer, esse é quem os batizará com o Espírito Santo. E, assim, todo aquele que é incorporado nesse corpo passa a ser aquele que está fazendo a fecundação, pois ele é o Pai.
Após a incorporação e depois o nascimento de cima, a partir desse momento do nascimento de cima, ele faz parte desse poder criativo de Deus, que é usado na fecundação. Então, todos estão vindo, um por um, e então todos seremos usados nesse único corpo, pois só há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Você sabe, nossos grandes poetas contam isso de uma maneira maravilhosa, e isso é muito oculto. Ouso dizer que todos os presentes viram o Júlio César e vocês leram, e aqueles que cursaram o ensino médio, sem dúvida leram o Júlio César. Mas você tem fotos, e eu vi a peça na Broadway algumas vezes, e eu vi isso na tela e tive a oportunidade de procurar algo em Júlio César na semana passada. Então, peguei minha concordância sobre Shakespeare e disse que poderia encontrar o que procuro no primeiro ato, na segunda cena. Então, comecei, e então meus olhos caíram sobre um pequeno discurso simples de César. E aqui, o que estamos falando esta noite, e estas são as palavras de César conforme Shakespeare as colocou na boca de César. Não se esqueça da sua velocidade, Antônios. Tocar a calpurnia, pois dizem os nossos mais velhos. O estéril tocou nesta perseguição sagrada. Livre-se de sua maldição estéril. Eles o sacudem sua maldição estéril. Então, não se esqueça da sua velocidade, Antônios. Para tocar na calpurnia. Pois Calpurnia é a esposa de César, a estéril. Ela era estéril. Então, não deixe de tocá-la. Pois nossos mais velhos dizem. O estéril tocou nesta perseguição sagrada. Livre-se de sua maldição estéril. Bem, esse não é o estudante da Bíblia? Todos os grandes poetas são estudantes da Bíblia e são inspirados a contá-la à sua maneira. Então, aqui foi esta afirmação colocada na boca de César. Se você pudesse apenas tocar, bem, o Pai me tocou, e então minha esterilidade chegou ao fim, pois eu dei à luz a criança, e ele estava simplesmente pegando o capítulo 54 de Isaías e colocando em suas próprias palavras maravilhosas na história. Diz César. Agora, vamos entrar no silêncio.